Olá, gente, que alegria poder estar com você nesse Tadel Online. Uau, que incrível, que mega. Poxa, eu estou tão honrado de poder ser usado por Deus, de alguma maneira contribuir para esse processo de formação de líderes, treinamento de líderes, encorajamento de líderes. Uau, isso é muito incrível para mim. Gente, nesse momento eu gostaria de estar trazendo uma palavra que eu trago como tema Nos Passos de Neemias. Por que nos passos de Neemias? Porque Neemias, ele decidiu, na verdade, ele trilhou, eu chamo de trajetória de liderança bem-sucedida. É muito interessante como Deus é mega, é incrível, porque ele nos dá homens como Neemias e deixa na palavra a história de um homem que superou, que venceu, sabe? É muito incrível, é muito surreal aprender com Neemias. Então eu quero chamar essa mensagem de Nos Passos de Neemias. Como construir uma liderança, uma trajetória de liderança bem-sucedida, uma trajetória de liderança eficaz. Então, eu quero inicialmente falar o seguinte. Primeiro sobre Neemias. Quem era Neemias? Neemias foi copeiro de Artaxerxes. Neemias foi reconstrutor da cidade de Davi, a cidade que passou mais de um século debaixo dos escombros. Neemias levantou, juntamente com uma equipe, os muros da cidade de Jerusalém. Isso em 52 dias. E é interessante que ele encontrou muita escassez de recursos. Neemias encontrou muito desânimo no povo. E Neemias encontrou uma forte oposição. Interessante. E ele conseguiu superar tudo isso. E construir em 52 dias, na verdade, reconstruir os muros de Jerusalém. Então, eu quero convidar você a viajar comigo, sabe? Nós vemos alguns capítulos da trajetória que ele tomou para ter sucesso naquilo que ele havia projetado. Eu confesso a você que quando eu leio a história de Neemias, eu vejo como eu sou edificado, e por isso que ao preparar essa mensagem, eu também pensei em você, e pensei em você que é um líder, pensei em você que é um auxiliar, você que deseja se unir ao Senhor e trabalhar com Ele na reconstrução, nos projetos de Deus, no estabelecimento do reino de Deus. É muito legal, é muito bom a gente aprender com Neemias. Então quero ver com você alguns capítulos da história de Neemias. O primeiro capítulo que eu quero abordar com você é a condição. Que condição, pastor Giovanni? A condição que Neemias se encontrava. Pensa comigo, Neemias se encontrava morando no palácio. Neemias tinha acesso ao rei. É como Neemias estando muito bem empregado, protegido. A condição social dele era boa, a condição espiritual dele era boa, a condição emocional de Neemias era boa. Então eu digo sempre que Neemias ele representa alguns cristãos que estão bem, né? Estão na presença do rei, estão vivendo nos palácios, mas de repente uma informação, e esse é o segundo capítulo da história de Neemias, vai mudar essa trajetória. Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho, só para a gente pensar. Neemias, claro, não Neemias, mas a história dele muitas vezes representa a história de muitas pessoas, de muitos cristãos que estão bem. Eu outro dia ouvi uma palavra do pastor Ebe intitulada de 3S para 4G. O 3S que ele mencionava era salvo, sentado e satisfeito. Ou seja, muitas vezes, tem muitos cristãos que se encontram assim, em 3S. Deus está chamando ele para 4G e ele está em 3S, né? Está sentado, está salvo, está satisfeito. E Neemias tinha tudo para estar em 3S, porque ele estava salvo, num certo sentido, estava sentado, estava satisfeito, estava lá, tudo bem, a condição dele era boa, mas de repente, um segundo capítulo entra na história desse homem, que é o capítulo da informação. Chegou uma informação para Neemias. E olha que informação é essa. Ela se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: disseram-me, essa informação chegando para ele, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província,
estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Gente, pensa comigo, nesse momento ele é informado sobre uma situação, uma informação horrível chega para ele, e eu acredito que isso fez a diferença na vida dele. É isso que faz muitas vezes a diferença na nossa vida, são essas informações. Isso vai ativar, que ativou dentro de Neemias e que ativa dentro de nós o desejo de não ficar em 3S, mas o desejo de ir para 4G, ou seja, de ir para restaurar os muros de Jerusalém, para liderar, para ser um anfitrião, para discipular pessoas, para evangelizar pessoas, para ir para um campo de ação. A informação que ele recebe, muitas vezes nós estamos recebendo informações assim, né? As informações estão chegando, são muitos casamentos ameaçados, sabe, a miséria entre o povo, sabe, muita destruição, muita morte. E eu penso que a exemplo de Neemias, nós como igreja também devemos ter esse mesmo coração. Falando, eu não posso ficar só no capítulo da minha condição. Essa informação está mudando a minha maneira de ver o reino de Deus. Essa informação está mudando a maneira da minha posição no reino de Deus. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. São 27 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu confesso para você que essas informações, já daquela época, essas informações me fizeram sair do 3S. Eu já estava salvo, eu estava satisfeito, mas eu queria ir para uma dimensão maior. Eu queria ajudar o meu Deus, eu queria ajudar a minha liderança, eu queria ajudar a igreja. E isso já se passaram 27 anos. E eu continuo com a mesma convicção, porque as informações continuam chegando. Nós precisamos, irmãos, realmente deixar essas informações ativarem dentro da gente o desejo de não ficar só satisfeito, eu estou salvo, está tudo bem comigo. Não, nós precisamos nos apresentar perante o rei, assim como Neemias, ele se apresenta perante o rei e dizer, Senhor, eu quero fazer algo, sabe, é muito incrível. Então esse é o segundo capítulo. O primeiro é a condição que ele se encontrava. De repente, o segundo capítulo é a informação que ele recebe. E isso fez toda a diferença nos projetos de Neemias. Agora, quando ele recebe informação, ele ativa um terceiro capítulo da história, que é a compaixão. Uau! Essa compaixão, sabe? Porque muitas vezes tem muitos que recebem as informações, os muros são derribados, tem muita gente, muito casamento ameaçado, tem muita família sofrendo, tem muita gente na miséria, tem muita gente assim. E muitas vezes nós sabemos, às vezes é nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente, sabe, as notícias, principalmente num tempo como esse, de informações de todos os lados, informações ruins, sabe, e de repente nós ficamos simplesmente parados, letárgicos. Não, Deus não quer que nós vivamos assim. Eu e você, como líder, como auxiliar, como anfitrião, como discipulador, eu não sei, nós precisamos entrar em ação. Essa compaixão tem que produzir em nós, sabe, tem que ser produzir em nós. Foi isso que aconteceu. Olha o que ele diz em Neemias 1:4. Tendo eu ouvido estas palavras, ou seja, a informação, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Uau, a informação que ele recebeu ativou nele um desejo. Ele decidiu orar, jejuar, sabe, essa compaixão produziu nele, essa informação produziu nele compaixão. Sabe, esse é um dos maiores segredos que nos faz, que ativa dentro de nós, que aciona dentro de nós o desejo de sair desse 3S, de estar sentado, de estar satisfeito, de estar salvo. A gente precisa ir para uma dimensão maior. Essa compaixão ativou em Neemias, ativou em mim e deve ativar em você. Eu falo isso com muito amor, com muito carinho. Sempre a decisão vai estar com você e comigo. Eu tenho aprendido uma coisa, não é o que eu faço, mas por que eu faço. Isso fará toda a diferença. Mas por que você é tão
dedicado à obra de Deus? Por que você ama tantas pessoas? Por que se preocupar tanto com a miséria do povo? Sabe por quê? Porque há compaixão dentro de mim. Sabe, irmãos, isso faz muita diferença. Mas não é apenas a compaixão. É preciso que haja um quarto capítulo nesses passos que Neemias dá em direção ao sucesso da sua liderança, ao sucesso daquilo que ele ia fazer em Deus. Ele dá um quarto passo, que é a ação. Perceba, o primeiro é a situação, a condição que ele se encontra. O segundo é a informação que chega para ele. O terceiro, essa informação produz nele compaixão. E ele chora, ele jejua. Mas isso não é o suficiente. Não é suficiente apenas estar jejuando, estar orando. Isso é o fundamento. Todos nós, movidos por uma compaixão, nós devemos jejuar e orar, sabe, nos derramar perante a presença de Deus. Mas certamente isso tem que produzir em mim e em você o desejo de ir para o quarto passo, que é a ação. Sabe, é importante chorar, jejuar, mas é importante a ação. E foi isso que aconteceu com Neemias. Diante da consciência de que o povo estava sofrendo, depois ele entra no nível da informação produzindo nele compaixão, mas ele decide entrar em ação. Olha o que está escrito em Neemias capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para quê? Para que eu a reedifique. Uau! Sabe, a compaixão produziu nele ação. Eu vou me dedicar, eu tenho que reedificar, eu tenho que ir atrás, sabe, esse desejo, não por obrigação, não por regras religiosas, mas por compaixão, eu vou entrar em ação. Então essa ação de Neemias, ela entra nesse processo. Ele jejua, ele ora, ele faz um planejamento, ele monta uma equipe. É interessante que a equipe estava muito desanimada, ele decidiu animar a equipe. Sabe, esse trabalho em equipe, esse conjunto de ânimo, de encorajamento, de dizer que vai dar certo. Como eu aprendo com Neemias, como é bom andar nos passos de um líder como ele, porque ele viu que a equipe dele estava desanimada. Ele falou: não, vai dar certo, nós vamos reconstruir em tempo recorde, Deus é conosco. Sabe, irmãos, essa ação, sabe, o jejum, a oração, o evangelismo, a visita, a supervisão, sabe, tudo isso é um pacote de ação que Neemias decidiu viver. Agora, dentro disso vem um quinto capítulo, que é a oposição. Em Neemias capítulo 4, versículo 5, diz assim: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Sempre o maligno vai tentar cessar a obra, sempre haverá oposição. E é por isso que nós, sabe, como andando nos passos desse grande Neemias, nós precisamos aprender com ele, porque não foi a oposição que parou Neemias, não foi, sabe, os ventos contrários. Eu já vi pessoas desistindo, querendo entregar a obra de Deus, sabe, às vezes é um vento que não é tão forte, ele já está querendo desistir. Neemias fala: não, peraí, nós não vamos desistir. Está tendo oposição, o maligno está se levantando, mas é pior para ele, porque maior é Deus que está conosco. Nós vamos conseguir, sabe, irmão, esse é um dos segredos de aprender com esse grande homem de Deus, de andar nesses passos. Um outro grande capítulo que ele vive é o capítulo da perseverança. Neemias 4, 14 diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Aí vem algo incrível, isso para mim é incrível. Ele diz: e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa.
Neemias está dizendo, olha, é muito importante a gente encontrar uma razão para lutar. Sabe, lutem, pelejem, lutem. Não se entreguem, lutem contra os demônios. Lutem contra o desânimo, lutem, peguem suas espadas, lutem, perseverem. Que capítulo incrível. Porque muitas vezes diante da oposição, diante das lutas, da dificuldade, diante das adversidades, e olha, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de adversidade. Então nesse momento, é esse momento que a gente precisa arregaçar as mangas e falar, não, eu não vou temer, sabe, eu vou continuar firme nas promessas de Deus. É muito incrível esse capítulo na vida de Neemias, essa perseverança, a perseverança que ele adotou. Que capítulo incrível. E olha, deixa eu dizer algo para você, antes de falar do último capítulo, dos passos de Neemias, vamos recapitular algumas coisas. Vamos lembrar que Neemias, ele está numa condição boa, está vivendo bem, está congregando, está bem, nos palácios reais. De repente chega uma informação, olha, os muros estão derribados, a miséria. Isso ativa dentro de Neemias a compaixão. Neemias se compadece, chora, lamenta, jejua, ora. Mas isso não era apenas o suficiente, ele dá um outro passo, que é em direção à ação, agir, não se conformar, não aceitar. Ele entra num próximo passo, que é diante da oposição, ele decidir de perseverar, ir adiante. Mas que palavra que Neemias deixa para nós, que Deus deixa através de Neemias. Então, quando você trilha esses passos, não tem como evitar o último passo. Que passo é esse, pastor Giovanni? Que capítulo é esse? É o capítulo da conquista. Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Por quê? Ouça bem, isso aqui é incrível. Por quê? Porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Uau! Deus intervém. Sabe, meu irmão, eu tenho uma frase que eu carrego comigo: faça o possível e deixa o impossível com Deus. Faça o natural e deixa o sobrenatural com Ele. É muito incrível quando a gente crê dessa maneira, quando a gente anda nessa direção. Sabe, aquilo que é possível os homens fazer, Deus não vai fazer. Por quê? Porque Ele vai entrar no sobrenatural, Ele vai entrar no impossível. Neemias, quando ele caminha nesses passos de conquista, essa trajetória eficaz, cada passo, a ação, a compaixão, a oposição, a perseverança, isso vai levando Neemias e vai levar a mim e a você para o nível de conquista. Para o nível de conquista. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi chamado para conquistar. Não desista. Você foi chamado para crescer, para estabelecer o reino de Deus na terra. Se liderando uma célula, um life group, seja como um anfitrião, seja discipulando, seja evangelizando, eu não sei. Mas a situação de viver sentado, satisfeito e salvo não é para nós. Temos que ter o coração de Neemias, temos que avançar. Tem gente sofrendo, tem muros derribados, tem situações ocorrendo, tem gente morrendo, tem casamentos à beira de um divórcio, tem situações. Então nós não podemos aceitar. Isso tem que ativar em nós esse desejo, essa vontade de lutar, de dizer: não, eu não aceito viver uma vida letárgica, eu não aceito viver uma vida cômoda, eu não posso pensar só em mim. Meus irmãos estão sofrendo em Jerusalém, os muros, eu não posso pensar só em mim. Isso vai fazer de mim, de você, cada vez mais alguém dentro da obra de Deus, trabalhando, se dedicando, empenhando, jejuando, orando, visitando, apacentando. Eu creio dessa maneira, e eu declaro, por quê? Porque por intervenção de Deus,
Deus é com você, meu irmão, Deus é comigo, por isso nós triunfaremos. Você recebe essa palavra, ela foi endereçada, postada no teu coração, no meu coração, no nosso coração. Então, certamente prevaleceremos, certamente reconstruiremos os muros, porque Deus é conosco, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.